Antes da gente entrar nessa questão dos hábitos, você acha que hoje em dia é mais desafiador para um superdotado viver do que antigamente? Tá na sociedade, assim, para ele... Eu entendo que ele é uma pessoa diferente, então a qualquer momento vai ser desconfortável. Quando você é diferente, é desconfortável. Mas foi o que você falou, não tinha muitos estímulos, agora ele pode ter diversos estímulos. E, inclusive, eu acho... Posso estar falando uma besteira, mas talvez até atrapalhe nos diagnósticos, porque tem muita gente que chega... Com certeza. Acho que é por isso que a gente faz uma testagem tão intensa, tão complexa. Não é nada feito em uma única sessão. Justamente por isso, porque é comum. Hoje, a maioria de nós tem sintoma de TDAH mesmo. É comum que a gente se identifique. Você vai ler, você fala, nossa, eu me identifico com muita coisa aqui. Eu devo ter esse transtorno. Por conta disso, com certeza. Se é mais desafiador, eu acho que é para todos nós, tá? Eu não diria que só para as pessoas que são superdotadas, porque, na verdade, a gente tem uma incongruência com relação ao desenvolvimento do nosso cérebro e o desenvolvimento da nossa sociedade, né? A gente ainda tem um cérebro primitivo, muito parecido com o caçador-coletor, ou seja, com aquele homem ali ainda que morava na floresta e tudo mais. Se a gente pegar o nosso cérebro dele, é igualzinho em termos de estrutura, neuroanatomia, conexões cerebrais, só que a gente tem uma sociedade que se desenvolveu de uma forma muito rápida, bem como a tecnologia. Então, o que está acontecendo é que a gente está se adaptando. Então, nós somos os seres humanos que estamos nessa fase de transição. Quando a gente estuda a seleção natural, ali de Darwin, enfim, a gente vai vendo, né? Não é o mais forte sobrevive, né? O mais adaptado sobrevive. Sim. É ele que vai conseguir viver por mais tempo e, vivendo por mais tempo, ele consegue passar seus genes para frente, né? E aí a adaptação, ela depende do momento. Então, só para dar um exemplo para quem não conhece muito ou não lembra aí das aulas de biologia, existiam muitas borboletas coloridas. E essas borboletas, elas conseguiam se camuflar ali em meio à natureza. Quando entra a indústria, né, chega a industrialização, começou a ter muita fumaça preta nas cidades. E aí as borboletas pretas, elas passaram a conseguir se camuflar mais e com isso elas se reproduzem mais e as coloridas passaram a morrer. Ou seja, a borboleta colorida não era mais forte do que a preta, ela só estava mais adaptada àquele ambiente. Quando a gente mudou o ambiente, foi preciso ter uma adaptação. E o que aconteceu é mais ou menos isso. Nós somos essas borboletas coloridas vivendo nessa cidade preta e tentando se camuflar em meio a essa fumaça, assim. A gente tem todo um sistema cerebral e o organismo não adaptado. Vamos pensar aqui, só para dar um exemplo para quem está assistindo, né? Vamos pensar em saciedade, já que o Lucas é nutricionista, tá? Se o ser humano lá atrás, ele demorasse muito para buscar comida, ele precisasse ter muita fome para que ele buscasse alimento, o que ia acabar acontecendo com esse ser humano? Ele seria caçado. Ao invés de caçar, ele seria caça. Ele morreria e não conseguiria passar os seus genes para frente. Então, o que foi selecionado de uma forma natural? Que o ser humano sentisse fome ainda saciado, certo? Porque aí ele teria uma reserva ali de comida e ele teria força o suficiente para ir caçar, porque ele já estaria com vontade de comer, mas ele não teria esvaziado tudo. Então, a gente tem um sistema de saciedade que faz com que as pessoas hoje desenvolvam o quê? Obesidade. Porque hoje a gente, mesmo saciado, sente fome. Isso foi adaptativo para nós no passado. Mas a gente tem um iFood, uma geladeira cheia de comida. A gente tem acesso ao que quiser, a hora que quiser. Lógico, pessoas com dinheiro. A gente pode comprar o que a gente quiser e a gente está sempre com fome. E o nível de atividade muito mais baixo também. E aí junta com isso, exato, com caminhar, com tudo isso, né? Então, olha o quanto de suprimento eu tinha que ter quando eu sentia fome, porque eu precisava ter força para ir atrás, para lutar com o animal, para pegar, recolher semente. Então, é a mesma coisa com o nosso cérebro. Com o nosso cérebro aconteceu a mesma coisa. A gente não desenvolveu um cérebro para ter um monte de luz, um monte de notificação, um monte de... Mas essas coisas aconteceram. E o que está acontecendo com o ser humano? Aí, entrando já um pouquinho no que a gente falou, né? A gente está emburrecendo, eu acho que a gente está se adaptando. Eu acho de verdade que as gerações que vão vir posteriores à nossa, elas vão vir aptas para esse ambiente. O sofrimento é nosso. A gente que está desconectado. Sim. A gente é que está sendo selecionado nesse exato momento, aqui e agora. Porque você vê que os bebezinhos hoje já nascem.
Eles são muito espertinhos, assim, sabe? Quando você conversa com uma pessoa mais velha, as pessoas, não sei se eu ouvia isso das suas filhas, mas as pessoas mais velhas tendem a falar muito isso. Nossa, o bebê de hoje já nasce de olho aberto, eles falam, né? Demorava muito pra falar, pra andar. Era todo um processo. Eles falam muito E a isso, criança assim. também, né? Eles falam que só o bebê não. A criança, geralmente, com 5 anos, não interagia tanto. Ela ficava no cantinho dela brincando ali com os bonecos. Com 6 anos, conversa de adulto não participava, não interagia. Hoje, a criança já tem um universo ali, na frente dela, as vivências. O português, né? Na hora que ela já fala, você vai ver. Corretamente, no plural. Eu falo porque eu tenho 2 filhas e eu fico vendo assim, eu falo, meu Deus do céu. E meu pai e minha mãe olham e falam assim, as crianças de hoje é isso. Então, e tá vendo? Não é... Se eu tivesse ouvido esse relato único e exclusivamente de você, eu teria uma ressalva com relação a isso. Mas é muito comum, é um discurso muito comum, muitas pessoas falam isso. Então, se muitas pessoas notam isso, alguma verdade tem. Não é possível que todo mundo esteja errado com relação ao desenvolvimento infantil. A gente está falando de observação, Mas é uma coisa, e é muito comum, quando você está andando com um bebezinho, as pessoas vêm, a pessoa fala, nossa, que espertinha, tem só 2 meses, meu Deus, o meu com 2 meses só dormia, não sei o quê. Então, você vê que naturalmente o processo de seleção natural está acontecendo. Então, de verdade, eu acho que vai chegar um momento que o ser humano vai estar muito apto para tudo que a gente tem hoje como recurso e a gente vai ter, assim, um poder maior. Porque se você souber usar as ferramentas de uma forma que elas te ajudem, são muito benéficas, né? Hoje não tem nada que a gente não precise saber. Na minha época, a gente precisava ir a uma biblioteca. Cara, caríssimo você ter uma enciclopédia na sua casa. Então, talvez você tivesse um volume ou alguns volumes, mas talvez aquele assunto específico não tivesse nos volumes de enciclopédia que você tinha. Você precisava ir numa biblioteca pública, pegar uma enciclopédia, encontrar, ler sobre aquilo, para que você pudesse ter parte de um entendimento. Hoje você consegue acessar o que você quiser e mais, você consegue ver professores explicando aquilo para você, pessoas comentando sobre aquilo e opiniões diferentes sobre o mesmo assunto para que você forme a sua própria opinião. Sim. É enriquecedor, né?